Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos nesta tarde de sexta-feira, celebrando a misericórdia do Senhor para conosco, neste horário que graciosamente celebramos a Sagrada Eucaristia às 15 horas, e demais irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação sociais. Celebrando hoje a memória de Santo Inácio de Azevedo, que tem uma ligação conosco, com a nossa nação brasileira. Ele que no século XVI, na segunda metade do século XVI, fez uma primeira viagem de evangelização ao povo brasileiro da época. E constatando, visitando os vários lugares, constatando a necessidade de recrutar mais pessoas para o trabalho evangelizador. Voltou a Portugal, voltou a Roma e pediu que pudesse de fato arregimentar mais pessoas para uma segunda vinda. E foi justamente nessa segunda vinda, em 3 navios, que um navio foi interceptado e todos daquele navio foram martirizados em nome da fé. Ele, como nós celebramos hoje, e seus 39 companheiros que morreram em nome da fé. Por isso, uma ligação conosco para aqueles que vieram, tiveram a intenção, ele chegou a vir uma primeira vez, e aqueles que nem chegaram aqui, os 39 companheiros seus, mas que, de fato, na intenção que traziam no coração, na sua mente, tinham o desejo de vir evangelizar. E ele já no momento da sua morte, ele disse aos companheiros: não fiqueis tristes, não vamos formar um colégio nas terras de Santa Cruz, mas vamos sim formar um colégio no céu, um colégio de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje celebramos a sua memória e pedimos a sua intercessão por toda a nação brasileira que passa também por esse momento de pandemia, a sua superação desse instante que estamos vivendo. Segundo, a palavra de Deus hoje nos chama a mostrarmos a nossa fé em Deus de maneira, digamos, esplêndida. Deus fala através do profeta Isaías a Ezequias, rei da época, e ao mesmo tempo lhe faz uma colocação: arruma a tua casa, porque vais morrer. Arruma as coisas da tua casa, porque vais morrer e não viverás. Se essa colocação fosse feita a nós, nesse momento em que estamos vivendo, assim devemos viver em todo instante. E devemos estar preparados para a partida em todos os instantes. E Ezequias prorrompeu em pranto, orou ao Senhor, podemos dizer, jejuou, fez uma oração essa que pode ser e deve ser a nossa oração. Peço-te, Senhor, que te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Suplicou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu ainda o dom da vida e a possibilidade, digamos, da sua caminhada, de acertar cada vez mais a sua caminhada. E através do profeta Isaías lhe diz: vou conceder-lhe ainda mais 15 anos de vida. Chamado esse que Deus faz, temos dizer para todos nós, de conversão. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia
E que oportunidade tivemos, caríssimos irmãos e irmãs, de fazermos um momento de reflexão na nossa vida, de observarmos esta primeira parte, de colocarmos de fato a nossa casa, a nossa vida em ordem, de arrependermos dos nossos pecados, arrependermos-nos dos nossos pecados e direcionarmos a nossa vida para o Senhor. E quanta oportunidade Deus nos dá, e quanta, digamos, prorrogação Deus nos dá, quanto tempo de prorrogação para podermos ajustar a nossa vida. Esse chamado de Deus exige de nós uma atitude de conversão. Essa oportunidade que Deus nos dá exige de nós uma atitude de conversão. Que assim como Ezequias, que através do profeta Isaías ouviu a voz de Deus, também nós possamos ouvir essa voz e de fato ajustarmos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações ao que o Senhor quer de cada um de nós. Também no Evangelho, terceira parte, Deus hoje nos convida a mostrarmos a nossa fé nele, colocando em prática os seus ensinamentos. E nessa passagem do Evangelho, aquela colocação bem recorrente de Jesus no Evangelho em relação aos fariseus e doutores da lei, a situação do sábado. E se nessa parte Jesus diz, de fato, quero misericórdia e não sacrifício, e o Filho do Homem é Senhor do sábado, na passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, que se refere a essa mesma passagem, Jesus diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ser cristão não é simplesmente cumprir a lei. Ser cristão não é simplesmente cumprir preceitos. Poderíamos nós dizer que participamos da missa e isso nos basta. Não, participar da missa é um momento sumamente importante. É o reabastecimento na fé. Fazer as nossas orações é a comunhão com Deus. Fazer a nossa adoração. Mas nós temos que, de fato, transformar toda essa profissão de fé em vida. E aí sim estaremos em sintonia com o Senhor, com a vontade de Deus. Por isso ele diz, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não basta apenas gestos externos, não basta apenas algo superficial, mas o nosso direcionamento para Deus, caríssimos irmãos e irmãs, ele tem que brotar do coração e tem que partir do nosso coração, como vimos nos santos e santas. A oração, a vida do cristão e a oração é aquilo que parte do coração do ser humano, da criatura de Deus, daqueles e daquelas que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e vai ao coração do Criador, ao coração do Altíssimo. Uma outra conclusão que podemos tirar também nesta palavra do Evangelho de hoje é aquela que o próprio Cristo já nos disse, como mencionei no Evangelho de São Marcos, quando Jesus disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aqui nós podemos dizer, as coisas criadas, elas foram criadas para a felicidade do ser humano, e não para o ser humano entregar-se às coisas, ou deixar-se dominar por elas. Numa palavra podemos dizer também, os bens, a economia, numa frase podemos dizer também, os bens, a economia, aquilo que temos externamente, foi criado para o ser humano, e não o ser humano para as coisas. Vejam
Quanta oportunidade o Senhor nos deu, não 15 anos, mas 4 meses. Nós estamos meditando sobre o valor das coisas. Será que também nós não investíamos os valores? Dando o valor extremo àquilo que não tem e dando o valor mínimo àquilo que é sumamente importante para nós. Vejam quanta oportunidade Deus nos dá. Levemos conosco, ainda nesse resto de semana que estamos vivendo, e não só nesse resto, mas para a nossa vida, esse evangelho citado na versão de São Marcos: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E parafraseando, as coisas foram feitas para o ser humano e não o ser humano para as coisas. Façamos essa análise, essa reflexão, para respondermos positivamente ao chamado de Deus nessa liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.